Bom, vamos retomar, então, nossas aulas sobre o capítulo 4 de A Significação do Ceticismo Filosófico, do Barry Stroud. Nós estamos tentando entender a interpretação que o Barry Stroud dá da filosofia kantiana. Isso é, em que sentido o Kant refuta o cético, responde ao desafio cético de uma maneira diferente do Moore. Isso ocupou a maior parte aqui do começo do capítulo, acho que ficou claro na última aula. Eu vou tentar continuar. A gente tinha visto que o Stroud faz uma distinção entre como ele tenta provar e como ele espera provar. Na última aula eu tentei mostrar como ele tenta provar, não é uma prova direta como a do Moore, é uma prova indireta, digamos assim, em que ele corta as raízes da dúvida cética, e isso seria fundamentalmente negar a tese ou a doutrina da prioridade epistêmica. Agora ele vai tentar mostrar como que o Kant espera provar isso, né? Isso começa lá no parágrafo 41. Né? Eu já li, mas não foi na outra aula, eu releio aqui, né? O realismo de Kant, então, pretende ter consequências poderosas e tranquilizadoras do ponto de vista epistêmico. É hora de examinar mais de perto como ele espera provar um resultado tão forte. Aí ele comenta que não vai entrar nos detalhes da argumentação, etc. Tal. Isso eu já comentei, não vou retomar. O que importa é o comecinho aqui do parágrafo 42, na página 218, onde ele diz o seguinte, porque aqui é a chave dessa esperança kantiana. O único modo de alcançar essa conclusão, o único refúgio que nos resta, a 378, para evitar o idealismo cético e explicar o nosso conhecimento do mundo, e explicar como o nosso conhecimento do mundo é possível, é aceitar o que Kant chama de a idealidade de todas as aparências. De novo, primeira edição, a página 378, na edição da Academia. Né? Então, a esperança do Kant, digamos assim, como ele espera provar isso, tornando aceitável para nós aquilo que ele chama, né, de a idealidade de todas as aparências, ou, se a gente quiser colocar de outra maneira, né, traçando a distinção transcendental entre, de um lado, né, a realidade das coisas empíricas, mas, de outro lado, essa idealidade das coisas empíricas que aparecem para nós. Né? Isso aqui está ligado, obviamente, à ideia da revolução copernicana do Kant, é justamente a grande mudança, né, que o Kant pretende introduzir na filosofia. Né? O Bergström faz alguns comentários, eu não vou entrar nisso aqui. Né? Agora, o grande problema exatamente esse que, ao aceitar essa distinção transcendental, né, ao promover essa revolução copernicana, o que acontece, e que é curioso, é que, então, de alguma maneira, os objetos conhecidos dependerão de nós. Né? Em algum sentido, eles dependem da nossa sensibilidade, dependem do nosso entendimento, eles são, até em algum sentido, eles são constituídos por nós. Né? Mesmo que não sejam inteiramente constituídos por nós. Né? Então, há aqui, ligada a essa tese da idealidade de todas as aparências, uma espécie de explicação de como o conhecimento é possível, e essa explicação de como o conhecimento é possível parece envolver algum tipo de teoria, no caso do Kant. Né? E isso aqui é o difícil. Então, diz o Barry Stroud, né, aceitar a idealidade de todas as aparências, conceber os objetos exteriores como representações que são dependentes da nossa sensibilidade, é adotar o idealismo. A concepção de Kant é que, para explicar como o nosso conhecimento do mundo é possível, exige-se alguma forma de idealismo. Né? O que é curioso, o que é paradoxal,
como o Weierstrass vai dizer um pouco mais abaixo, né, no parágrafo 44, ele diz assim: isso significa que o único refúgio disponível para evitar o idealismo é o idealismo. É claro que aqui há várias formas de idealismo. A gente já viu aparecer idealismo dogmático, que seria o do Berkeley, né? Aquele que nega a existência da matéria, ou dos corpos materiais. Tem o idealismo problemático, que é aquele do Descartes, né? Que questiona, né? que problematiza a existência do mundo, mas não nega. Tem o idealismo cético, que é aquele que põe em dúvida a existência do mundo, né? Então, esse é parecido com o idealismo problemático. Idealismo cético é uma expressão da primeira edição, idealismo problemático é uma expressão da segunda edição da Crítica da Razão Pura, né? E, então, é curioso que, se no nível empírico o Kant aceita uma forma de realismo, né? Isso vale para a vida cotidiana, vale para as ciências, mas isso não vale no domínio da filosofia, que está inteiramente separado da vida cotidiana, né? Estão isolados uns dos outros, um do outro, mas que, de alguma maneira, a filosofia deve explicar como é possível esse realismo empírico, né? Como que nós temos experiência do mundo e conhecemos o mundo, porque esse conhecimento do mundo empírico não está em questão. O conhecimento que a gente tem do mundo na vida cotidiana e na ciência não é problematizado pelo Kant. Ao contrário, ele é aceito e deve ser explicado, né? O curioso é que, então, para que a gente possa explicar o realismo empírico da vida cotidiana, é preciso, no nível filosófico, aceitar uma forma de idealismo, que não pode ser o idealismo dogmático, nem o idealismo problemático, nem o idealismo cético, porque, de alguma maneira, essas três formas de idealismo elas se opõem ao realismo empírico, porque são formas de idealismo que, de alguma maneira, não estão totalmente distanciados da vida cotidiana, mas, ao contrário, são resultados filosóficos que se opõem às crenças comuns e ao conhecimento comum, como se viu, né, como nós vimos nos primeiros capítulos do livro. Por quê? Porque essas três formas de idealismo, dogmática, problemática ou cética, elas resultam da concepção tradicional da filosofia, que é aquela concepção cartesiana segundo a qual a filosofia, a tarefa da filosofia é avaliar a justificação que nós temos para as nossas crenças cotidianas, para o nosso suposto conhecimento da vida comum, né? Esse outro idealismo, né, do Kant, um idealismo transcendental, ele não se opõe ao realismo empírico da vida cotidiana, como os outros três, mas, ao contrário, ele deve explicar esse realismo, né? Claro que aqui o Weierstrass está um pouco brincando com as palavras, né, quando ele diz, né, a refutação do idealismo só pode ser bem-sucedida se o idealismo for verdadeiro, né? Claro, logo em seguida ele vai falar assim, sim, mas uma coisa é o idealismo transcendental e outras são as outras formas de idealismo, né? O idealismo transcendental não se opõe ao realismo empírico, mas, ao contrário, o explica, está de acordo com ele, né? É compatível com ele. E não é só que é compatível, né? É mais isso, o realismo empírico só estará provado, garantido, se no nível transcendental, se no resultado da filosofia, o idealismo transcendental se impuser. Ao contrário, para o Kant, né, o realismo na filosofia acaba gerando o idealismo na vida cotidiana, no nível empírico, né? O esqueminha é simples, né? Você divide entre, de um lado, o nível empírico da vida cotidiana e da ciência, de outro lado, o nível da filosofia. Se você tem realismo de um lado, você tem idealismo do outro. Se você tem idealismo aqui, você tem realismo aqui, né? É bem simples, né?
Mas isso aqui, assim, muito simples pensando formalmente, né? Quer dizer, se a gente vai para o conteúdo filosófico, a coisa já não é tão clara. Uma questão a respeito do Kant, de interpretação, é qual é exatamente a relação entre o idealismo transcendental, entre o idealismo transcendental e o realismo empírico, né? O Strawson, por exemplo, na interpretação dele, ele achou que seria possível dissociar uma coisa da outra, seria possível interpretar o Kant de tal maneira que o seu realismo empírico fosse independente do seu argumento para o idealismo transcendental. Isso é, se poderia garantir o realismo empírico de maneira independente dos argumentos que estabeleceriam o idealismo transcendental ou, como aparece aqui, a idealidade de todas as aparências. E é isso que o Strawson tenta fazer na interpretação do livro famoso dele, The Bounds of Sense, Os Limites do Sentido, que é uma interpretação clássica do Kant. O Barry Stroud aqui diz uma coisa diferente, né? Ele diz o seguinte, eu cito, parágrafo 45, página 220, Kant pensa que a segunda, o seu realismo, pode ser verdadeira somente se a primeira, o seu idealismo, for também verdadeira. Tá certo? Então, há uma dependência do realismo empírico em relação ao idealismo transcendental. Eu, para ser sincero, eu gostaria que o Strawson tivesse razão filosófica, que o realismo da vida cotidiana fosse independente de qualquer aceitação do idealismo transcendental. Agora, como interpretação do Kant, me parece que a interpretação do Barry Stroud é a correta, né? É preciso, para que a gente aceite, então, o realismo empírico, é preciso que a gente aceite primeiro o idealismo transcendental, né? Agora, o que o Barry Stroud vai investigar aqui, nesse trecho todo, é o seguinte, eu leio, devemos examinar como se poderiam considerar ou entender essas palavras de maneiras diferentes, uma transcendentalmente e a outra empiricamente. Isso aí, então, se eu afirmo, existem coisas externas, entendido empiricamente, a prova do muro é ótima, né? Agora, existem coisas externas, entendido transcendentalmente, e aí eu aceito o idealismo transcendental e não um realismo, né? Uma forma de realismo, é outra questão, né? A gente já viu que a ideia do Kant seria provar o realismo, né? De alguma maneira, aceitando, ou criticando a prioridade epistêmica, mas agora essa prova, né, de um certo realismo depende da aceitação da idealidade das aparências, né, dos Erscheinungen, né, das Erscheinungen, né? Agora, o grande problema que ele vai tentar investigar, independente dos detalhes aqui, é essa ideia segundo a qual as mesmas palavras, as mesmas expressões, elas podem ter um significado empírico e outro significado transcendental. Então, se eu falo, né, isso é uma maçã vermelha, ou essa maçã é vermelha, essa expressão, né, ou a maçã é vermelha, ela tem um significado empírico quando ela se refere a algo que aparece para mim na vida cotidiana. No entanto, quando eu filosofo, quando eu faço filosofia, quando eu investigo filosoficamente, né, e tento, por exemplo, examinar quais são as condições de possibilidade desse conhecimento que eu tenho da cor da maçã, né, a frase "a maçã é vermelha", ela tem um outro significado, tem um significado transcendental. E é essa distinção entre dois tipos de discurso que o Barry Stroud quer investigar aqui, né? Então, essa distinção entre o empírico e transcendental, que a gente vê, uma distinção que veio progressivamente sendo aberta, né, sendo traçada nesse livro, né?
Ele diz aqui, no parágrafo 46, talvez se compreenda melhor a distinção como uma distinção entre dois modos diferentes de falar ou de empregar nossas palavras, ou entre dois pontos de vista diferentes a partir dos quais podemos falar das coisas. O Bergson, às vezes, sofreu crítica de kantianos, dizendo que ele não teria percebido que no Kant não se está falando de duas coisas diferentes, mas se trataria somente de dois modos de falar. Eu acho que essa crítica é completamente falsa, porque é o contrário que ele está querendo, o que ele está fazendo. Quer dizer, ele interpreta o Kant como falando, como sustentando a tese de que há dois modos de falar das coisas, né? Não há dois tipos de coisas, coisas em si mesmas e coisas que aparecem. Não, há dois modos de falar acerca da maçã. Não é que há dois tipos de maçã, há duas maneiras de falar sobre a maçã, né? Bom, ele retoma um pouco a questão do Moore, porque é claro que, entendido empiricamente, o Moore provou que existe o mundo e que nós conhecemos o mundo. Entendida essas palavras, a maçã é vermelha, não há muita dificuldade, a maçã existe e a gente sabe qual é a cor da maçã. Então, tanto do ponto de vista metafísico da existência do mundo, quanto do ponto de vista epistêmico do nosso conhecimento do mundo, o realismo empírico é irretocável, né? Então, lá no 47, ele termina justamente dizendo isso: o realismo, pelo menos em seu aspecto metafísico, é a concepção de que as coisas existem independentemente de nós. De modo que é óbvio que, pelo menos, essa parte do realismo, entendido empiricamente, é verdadeira. E no 48 ele trata do aspecto epistêmico, né? A gente já vem vendo isso desde a primeira aula sobre o Kant, que o realismo que o Kant defende, ele tem um lado metafísico e tem um lado epistêmico, né? Esse realismo entendido empiricamente, ele é verdadeiro no seu aspecto metafísico, parágrafo 47, e também é verdadeiro no seu aspecto epistêmico, parágrafo 48. Então, ele conclui dizendo que o realismo entendido empiricamente é obviamente verdadeiro. Todo o problema é na filosofia. Eu leio, então, agora, passo para o parágrafo 49, porque ele é mais difícil para a gente interpretar o que o Barry Stroud está, de fato, fazendo aqui no livro dele. Mas Kant não aceita o realismo entendido transcendentalmente. Não, transcendentalmente as aparências são ideais, né? Há uma idealidade, e, portanto, idealmente o que o Kant aceita é o idealismo. Ao usar as expressões independente de nós e diretamente percebido, transcendentalmente, ele é um idealista. Nenhuma das coisas que percebemos diretamente existem de maneira independente de nós. Em outras palavras, se empiricamente ele rejeita a prioridade epistêmica, quando nós passamos para o nível transcendental, parece que a coisa muda de figura, né? Parece, ao contrário, que, e eu cito, somente se o idealismo transcendental for verdadeiro, o realismo empírico pode ser verdadeiro. É o que a gente está vendo até aqui. Mas agora, então, aquilo que antes parecia independente de nós, depende de nós. Aquilo que antes era diretamente percebido, parece agora que não é mais diretamente percebido, né? E isso, então, traz uma dificuldade para a gente entender o Kant e até pensar qual é a melhor solução para o problema. E aí, então, o Barry Stroud levanta uma questão. Eu acho que quando a gente interpreta o Barry Stroud, tem que sempre procurar qual é a questão que ele levanta, porque depois ele vai tentar responder essa questão até ele levantar outra questão. Mas o que é ser um idealista transcendental, ou, de fato, dar a alguma expressão um emprego transcendental? Isso é um sentido, ou um uso transcendental. Se não se usa uma expressão para selecionar uma subclasse de todas as coisas que encontramos dentro da nossa experiência, como faz uma expressão quando é usada empiricamente? Como ela pode ter algum uso inteligível para nós? Essa é a questão, certo? Como que ela pode ter um uso inteligível para nós, né?
A questão é difícil de responder, diz ele no parágrafo 50, página 223. Eu estou enfatizando aqui porque ele tinha levantado lá atrás duas questões, não é? Lá no parágrafo 24, ele levantou duas questões. Primeira, qual é exatamente a tese realista que Kant quer estabelecer? Como se pode mesmo expressá-la, se as palavras usadas do modo mais natural para expressá-la poderiam também expressar algo que já foi provado ou poderia ser provado com facilidade por Moore? E, em segundo lugar, como Kant, de fato, tenta ou mesmo espera estabelecer essa tese realista. Ficou muito claro para a gente quando que ele respondeu essa, como Kant tenta estabelecer essa tese realista, primeiro, não de maneira direta como Moore, mas refutando a doutrina da prioridade epistêmica, e como ele espera estabelecer essa tese realista, começa, a gente viu agora há pouco, né, no parágrafo 41, e será que se encerra aqui no 49 essa pergunta, ou essa questão que é difícil de responder? Qual é a questão? Eu repito. De um lado, o que é ser um idealista transcendental, ou então, a pergunta que vem agora é como faz, desculpa, na verdade são duas, né? Se não se usa uma expressão para selecionar uma subclasse de todas as coisas que encontramos, como ela pode ter algum uso inteligível para nós? Quer dizer, aqui não está muito claro se ele voltou para a primeira questão, qual é exatamente a tese realista que Kant quer estabelecer. Não é o realismo empírico, porque esse aqui é óbvio, né? No nível filosófico, curiosamente, o que ele quer estabelecer é uma forma de idealismo, né? E isso implica, então, essa tese da dualidade do significado das mesmas frases, quando usadas empiricamente e quando usada transcendentalmente, né? E então, do parágrafo 50 até o parágrafo 63, ele vai discutir essa questão, que parece ser a primeira questão, lá do parágrafo 24, mas não parece ser outra um pouco. Eu acho que uma solução possível para a gente entender é assim, do parágrafo 50 ao parágrafo 63, o que o Stroud tenta fazer é, de alguma maneira, ainda responder como ele espera estabelecer essa tese, né? Porque isso envolve a distinção transcendental, ou a idealidade de todas as aparências. O que isso significa, né? Como ele espera. Mas, de outro lado, ele também já está, e é isso que ele falou, ele começou pela segunda, porque ela permite a gente entender melhor a primeira, mas, então, ao explicar aqui um pouco como ele espera estabelecer essa tese realista, o Stroud já avança no significado da tese realista que o Kant quer estabelecer. Então, num certo sentido, a partir de agora, do 49 ao 63, é uma interpretação de qual é a tese que o Kant quer estabelecer, né? E, no entanto, a partir do 64, eu vou ler o parágrafo 64 para continuar nessa dificuldade de entender exatamente o que o Stroud está fazendo aqui, né? Então, eu leio aqui o parágrafo 64 para vocês. Talvez já se tenha dito o suficiente sobre a ideia ou a significação da refutação transcendental do idealismo cético dada por Kant. Então, aqui ele está encerrando a interpretação do Kant. Bom, lá no parágrafo 24, ele parecia estar simplesmente levantando problemas de interpretação do Kant. Então, de alguma maneira, ele já estava respondendo aqui, do parágrafos 49 ao 63, a essa questão, qual é exatamente a tese realista que Kant quer estabelecer. Ele está interpretando, essa é uma pergunta de interpretação do Kant. No parágrafo 49, ele levanta uma questão, talvez que não seja meramente de interpretação, mas o que é ser um idealista transcendental? Isso ainda pode ter um aspecto interpretativo, mas ele fala assim,
Mas como ela pode ter algum uso inteligível para nós? Aqui já é uma pergunta filosófica, não só de interpretação. É uma pergunta assim, mas será que o Kant tem razão? Né? Então, de alguma maneira, a primeira pergunta vai do 49 ao 63, porque se trata de uma interpretação do Kant. E a partir do 64, já não é mais uma interpretação do Kant, mas é uma reflexão filosófica sobre a correção ou incorreção daquilo que o Kant diz. Né? E é isso que vai dizer o Bergstraud no parágrafo 64. Não podemos mais adiar a questão de quão bem podemos entender o anticeticismo confortável que ele, Kant, espera estabelecer. Então, então, agora já não é mais uma questão do que ele espera estabelecer, né? Mas que nós vamos refletir sobre aquilo que ele pretende ter estabelecido. Né? Não nos preocupemos com os passos pelos quais ele tenta alcançar essa conclusão transcendental. Mais uma vez, ele volta àquela coisa entre o esperar e o tentar. Né? O Bergstraud, embora de um lado às vezes pareça muito claro, às vezes ele é meio truncado, meio mascado. E essa é uma das passagens em que ele é meio truncado, meio mascado, que ele diz. Essa própria conclusão é inteligível para nós ou mesmo para ele? Essa era a pergunta lá do parágrafo 49, não do 24. Esta talvez seja a questão que a gente não pode mais adiar. É a nossa reflexão sobre aquilo que o Kant está tentando esclarecer para a gente, do realismo e do idealismo. Né? Essa própria conclusão é inteligível para nós ou mesmo para ele? E se for, ela é melhor como resposta à questão filosófica do que o idealismo cético que ele está se esforçando para evitar? Então, aqui ele levanta duas questões que vão ocupar ele daqui até o final desse capítulo. Eu não vou tratar isso agora, porque isso vai ser o tema da próxima aula. Na próxima aula eu vou retomar essas duas perguntas do parágrafo 64 e vou ver qual é a resposta que o Bergstraud dá para essas duas perguntas. Eu estou lendo o parágrafo 64 para tentar iluminar o que veio antes. Né? O que veio antes foi uma interpretação do Kant, e que, então, de alguma maneira, eu acho que aquelas duas perguntas do parágrafo 24 já foram respondidas. Eu prefiro interpretar o que o Bergstraud faz dessa maneira. Né? Então, ele já tratou do que o Kant tenta provar, de como ele espera provar e de qual é o significado que ele, Kant, tenta atribuir à idealidade das aparências, à distinção transcendental, à revolução copernicana. Então, esse duplo significado das mesmas frases. Tá certo? Então, aqui, se isso for possível, se for de fato, se tiver sentido essa distinção entre dois modos de falar das coisas, então o Kant conseguiria garantir o nosso conhecimento comum, ele refutaria o ceticismo a respeito do conhecimento do mundo exterior e tal. Então, no parágrafo 63, o Bergstraud diz, poderia parecer, portanto, então vem uma conclusão, que essa é a conclusão de toda essa análise, né, sobre a distinção dos termos, quer dizer, sobre dois usos ou dois significados dos mesmos termos, quando usados empiricamente, isso é para o mundo que a gente percebe, que aparece para nós, e quando usado no domínio da filosofia transcendental. Então, poderia parecer, portanto, que essa concepção kantiana fornece exatamente o que estávamos buscando ao tentar entender a prova de um mundo exterior de Moore. Né? Nesta, a questão era... Eu vou ler aqui até um pedaço. Né? Nesta, a questão era saber se e como o que Moore diz poderia ser perfeitamente verdadeiro, legítimo e não dogmático, sem resolver qualquer questão filosófica nem refutar qualquer tese filosófica. Na concepção de Kant do problema filosófico do nosso conhecimento do mundo, essa é, à risca, a posição em que Moore se encontra. É também a posição que todos nós nos encontramos. Garante-se que o nosso conhecimento cotidiano e científico é invulnerável ao ataque cético geral. Né? Então, se essa distinção kantiana entre o nível empírico e o nível transcendental
e essa ideia de que o mundo que aparece ele é, em algum sentido, ideal, né? Se isso for satisfatório, então garante-se, a filosofia está explicando como o conhecimento é possível, e até mais do que isso, está garantindo que esse nosso conhecimento, porque mostra que esse conhecimento é invulnerável ao ataque cético geral. Quem conhece a filosofia do Stroud sabe que essa ideia de invulnerabilidade vai ser muito importante nos textos dos anos 90 e mesmo depois dele, né? Mas o Kant explica como não há conflito entre aquilo que a gente tinha visto antes na interpretação do humor de questões internas e externas, né? E aqui, então, ele encerra a interpretação do Kant, né? Acho que eu já falei bastante, né? Sobre o que está aí, seria redundante até com coisas que eu dei em outras aulas, e eu vou encerrar aqui, e na próxima aula, então, eu retomo esse capítulo até o final, vai ser a quarta e última aula sobre o Kant, a partir do parágrafo 64, com aquelas duas questões que eu li, e nós vamos examinar qual é a resposta que o Stroud der, que, no fundo, é qual é a posição dele, Barry Stroud, enquanto filósofo.